Caminhões russos avançam pelas estradas para ocupar pontos estratégicos da Crimeia, região autônoma no sul da Ucrânia. Militares russos chegaram a cercar uma base do exército ucraniano, impedindo a saída de soldados que estavam no prédio. O governo interino da Ucrânia classificou a presença das tropas russas como uma declaração de guerra. Foi em 2014 que uma ofensiva russa terminou com a anexação da península da Crimeia, que já pertenceu à Ucrânia. A tomada da Crimeia aconteceu há quase 8 anos, mas a instabilidade na região nunca cessou. São territórios com forte ligação cultural, histórica e estratégica. E é nesse cenário que surge uma nova escalada de tensão. A Rússia mobilizou milhares de soldados na fronteira ucraniana, enquanto autoridades do país vizinho denunciam uma invasão iminente. E a emergência, neste momento, de acordo com a Casa Branca, é a expansão militar da Rússia ali nas fronteiras com a Ucrânia. Depois que a inteligência dos Estados Unidos disseram que a Rússia está preparando um plano para uma operação militar envolvendo cerca de 175 mil soldados russos, que já poderia acontecer no começo do próximo ano. Com as tensões em alta entre Moscou e Kiev, coube ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fazer uma advertência virtual ao presidente russo, Vladimir Putin. It was polite, but I made it very clear. If in fact he invades Ukraine, there will be severe consequences. Severe consequences. Economic consequences like none he's ever seen or ever have been seen in terms of being imposed. Os dois conversaram por videoconferência e Biden, que foi vice de Barack Obama durante a crise da Crimeia, ameaçou levar adiante fortes sanções econômicas se a Rússia decidir de fato invadir a Ucrânia. Putin, por sua vez, pediu garantias de que a organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, não se valerá da aproximação com a Ucrânia para avançar em direção às fronteiras russas. O chefe da diplomacia russa negou que o governo esteja preparando um ataque, mas Sergei Lavrov deixou claro que uma guerra no leste destruiria a Ucrânia. O que historicamente une a Rússia e a Ucrânia e que ao mesmo tempo torna essa relação conflituosa? O que levou a essa nova escalada de tensão? E quais são os riscos de uma real invasão? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Elisa Martins e nesse episódio conversamos com Ângelo Segrilo, professor de História Contemporânea da USP, especializado nos estudos sobre a Rússia. Fique com a gente. Professor Ângelo Segrilo, antes de mais nada, conta pra gente a razão dessa verdadeira obsessão que a Rússia tem pela Ucrânia, não é de hoje, há muitos e muitos anos. Por que é tão importante para a Rússia manter a Ucrânia como uma área sob a sua influência? Bom, primeiro existem as razões históricas, Russos, ucranianos e bielorrussos eram um povo só. Na origem, lá atrás no estado kievano, que existiu do século IX ao XII, na região ali de onde é a atual Ucrânia, e era um povo só. Com o tempo, quando houve o domínio mongol sobre esse território, nos séculos XIII ao XV, é que eles foram se dividindo entre esses três ramos. Então, historicamente, é uma briga em família, aquela coisa do amor e ódio que existe em família. E atualmente a Ucrânia, antigamente era a União Soviética, estavam todos num país só. A Ucrânia ficou sendo a fronteira da Rússia com o outro lado do Ocidente. Então a Ucrânia é muito sensível, principalmente com essa questão da expansão da OTAN para a Rússia. A Ucrânia é um ponto-chave ali. Se a OTAN chegar, por exemplo, até a Ucrânia, ela chega diretamente à Rússia. Então existem essas razões históricas e essas razões mais atuais, vindas da desintegração da União Soviética. Na visão do senhor, professor, até que ponto a Ucrânia está hoje mais perto do Ocidente ou mesmo em vias de se associar à OTAN? Bom, a Ucrânia, ela na verdade é um país dividido, tem uma coisa meio esquizofrênica, Se a gente simplificar muito, a sua parte mais ocidental é mais ligada ao Ocidente. Agora, a sua parte mais oriental
é ligada à Rússia. Inclusive, alguns são russos étnicos, a maioria, né? Então, essa é a dificuldade dentro da Ucrânia, porque ela mesmo, lá dentro, ela é dividida em relação a isso. E agora, elas estão, na prática, divididas por causa da guerra civil. Então, a parte oriental, que é mais ligada à Rússia, né, tá mantendo a sua independência, né, porque houve a rebelião lá em 2014. As Forças Armadas da Ucrânia começaram uma operação militar na cidade de Slaviansk para retomar o controle da cidade, que está nas mãos de separatistas a favor da Rússia. E a parte ocidental é claramente mais pró-ocidente. Então há um risco de que a Ucrânia realmente rache, né? Muitos especialistas já vinham falando isso há muito tempo, não de agora, de muito tempo, essa divisão da Ucrânia, que ela talvez rachasse em duas partes. A parte mais ocidental, mais ligada ao Ocidente, e a parte a leste mais ligada à Rússia. E com o aumento das tensões, isso pode ser uma situação real, né? Que na verdade é a que está acontecendo agora, porque é uma guerra civil e a parte oriental está separada da outra parte. Agora, professor, falando de governos, né, a gente sabe que em Moscou quem manda é o Putin há muito tempo, não é de hoje. Agora, na Ucrânia há uma instabilidade, né, uma troca constante de primeiros ministros. Como é que hoje, nesse momento, é a relação entre os governos de Kiev e de Moscou? Muito tenso, né? Por causa de toda essa situação, o governante atual é pró-Ocidente, né? Porque historicamente, por causa dessa divisão que eu falei do país, eles tiveram presidentes que eram mais pró-Ocidente e tiveram presidentes também que eram mais pró-Rússia. Atualmente há um presidente pró-Ocidente e as relações com a Rússia estão muito tensas, né, dos dois lados, né, a Ucrânia porque está se sentindo ameaçada pela Rússia e a Rússia se sentindo ameaçada pela OTAN, né, que chegue até, esse é o grande medo deles, né, que a OTAN chegue até a Ucrânia, bem às suas portas. Professor, em que medida o senhor acha que esses planos da Rússia de construir um gasoduto que levaria gás da Rússia à Europa sem passar pela Ucrânia, além dos fatores que o senhor mencionou, e a própria crise migratória na Bielorrússia tem relação com esse momento de tensão também visto na região? Sim, são relacionados, né? O da Bielorrússia é um pouco, talvez, mais separado. A Polônia, a Lituânia e a Letônia, membros da União Europeia e da OTAN, viram um aumento no número de pessoas que tentaram entrar ilegalmente em seus países vindos de Belarus nos últimos meses. Mas a questão dos gasodutos alternativos, porque tradicionalmente os gasodutos que vão para a Europa passavam pela Ucrânia, né? Então a Rússia está tentando construir gasodutos que não passem pela Ucrânia. Então tem diretamente a ver com essa questão, né, de não ficar na dependência da Ucrânia, né, porque eles já tiveram disputas sobre gás muito fortes entre a Rússia e a Ucrânia, né, que chegou a interromper o fornecimento de gás até a Europa. Então, essa é uma arma geopolítica, né, uma arma energética geopolítica, essa questão dos gasodutos, oleodutos. E no caso, para a Ucrânia, é muito ruim que a Rússia faça esse acesso direto, né, do ponto de vista econômico, né, que é um país que sofre constantemente com crises financeiras, né? Sim. Se ela perder a renda desses fluxos que existem de petróleo, de gás, isso vai ser um baque muito forte para a Ucrânia, que já está numa situação financeira difícil, né, porque ela está se militarizando, né, se sentindo ameaçada pela Rússia, ela está aumentando o seu exército, né? Muitos não se dão conta, muitos falam que a Rússia é um gigante, Golias contra um Davi, mas a Ucrânia ele está aumentando seu exército e é o terceiro maior exército da Europa, né? Só perde para a própria Rússia e para a França. Então a Ucrânia tem um exército forte também e está tentando aumentá-lo, o que cria uma carga adicional financeira difícil para ela. Foi uma ocupação sem violência. Cerca de 300 homens invadiram o quartel-general da Marinha Ucraniana na cidade de Sebastopol, onde fica também a base naval da Rússia no Mar Negro. Bandeiras russas foram hasteadas e os oficiais ucranianos foram escoltados para fora. Agora, professor, essa não é a primeira vez que existe essa mobilização na fronteira, que a Rússia posiciona tropas na fronteira com a Ucrânia.
Quais são as marcas que ainda estão presentes daquela invasão de separatistas russos em Donetsk e na tomada da Península da Crimeia, que ocorreu em 2014, né? E de que maneira que o senhor acha que aquele conflito ainda tem implicações nesse atual momento de tensão? Diretamente. A Ucrânia não aceita, né, a anexação da Crimeia pela Rússia, né? Que os russos chamam de uma reincorporação, né? Porque a Crimeia fazia parte da Rússia até a década de 50, né, quando Khrushchev fez um presente à Ucrânia e passou. Só que era formada de maioria de russos que viviam ali até hoje, né? Então, a Crimeia foi oficialmente reincorporada à Rússia, o que é uma situação diferente do leste, da região do leste da Ucrânia, a região que eles chamam de Donbass, né? Que tem as repúblicas de Donetsk e Luhansk, que são regiões que são mais misturadas um pouco, né, mas que tem uma grande maioria de pessoas que falam russo e que não se juntaram à Rússia, mas se declararam independentes, né? E muitos dizem hoje que o Putin vai invadir a Ucrânia para tomar também essa região, além de fazer com ela o que fez, que é uma região muito grande, né, o que fez com a Península da Crimeia. Mas eu não concordo com isso. Eu acho que o Putin está fazendo um jogo de pressão para conseguir concessões do Ocidente. E aí, diante de todo esse quadro, professor, considerando inclusive todos os temores ocidentais, em especial dos Estados Unidos, na sua avaliação, o quão distante nós estamos de fato de uma nova invasão russa na Ucrânia? Eu acho que o Putin está fazendo mais um jogo de pressão para extrair concessões do Ocidente. Porque se ele realmente invadir para tentar conquistar aquelas províncias mais do leste, né, de maioria de pessoas que falam russo e são ligadas à Rússia, e incorporá-las à Rússia, ele vai estar tirando exatamente a metade da Ucrânia, que é mais favorável à Rússia, de habitantes ucranianos, né, que são cidadãos ucranianos, que são favoráveis à Rússia, né? E aí a Ucrânia vai ficar formada 100% pela outra metade, que não é favorável à Rússia. Então vai ser um país 100% não favorável à Rússia, enquanto que na situação atual existe uma percentagem considerável que é favorável à Rússia, né? Que no momento são os rebeldes. Então, para o Putin, eu acho que é mais interessante, além de ser muito custosa e sangrenta uma operação dessa, custosa em termos financeiros mesmo, porque o exército da Ucrânia, como nós falamos, é o terceiro da Europa, depois da Rússia e da França, né? Então não é uma brincadeira. Além de ser muito custosa e sangrenta, isso aí vai tirar qualquer influência interna que Putin tenha no país. Para ele é mais interessante manter aqueles russófonos lá, de modo que ele possa ter uma influência de dentro do país, né? Se ele tirar essas regiões de maioria de russos étnicos, ele não vai ter nenhuma influência interna mais sobre a Ucrânia, somente externa. E seguindo esse raciocínio, o senhor entende que hoje essa situação está mais próxima de uma piora de cenário, e daí sim com uma invasão, ou se aproxima mais da obtenção dessas concessões, que certamente foram tema da reunião virtual entre o Putin e o Biden na terça-feira? Algumas indicações nesse sentido já vêm da conversa que ele teve com o Biden, né? O Biden, ao que tudo indica, pelo que a gente consegue ler aqui de fora, né, e eu ouvi as descrições das duas partes, né, tanto dos Estados Unidos quanto lá da Rússia, o Biden, ele não só fez ameaças, não só o porrete, mas também deu as cenouras, ele propondo ao Putin algumas compensações, caso ele termine com essas tensões, algumas compensações que não ficam muito claras ainda, em termos de garantias de segurança para a Rússia, né? Porque, como eu coloquei, o grande medo da Rússia é a extensão de uma aliança militar, né, que é a OTAN, até bem as suas fronteiras, né? Então, se o Biden oferecer alguma forma de compensação, e eu acho que é isso que o Putin realmente quer com todo esse aumento de tensão, não é uma invasão que ele vai fazer mesmo, mas é conseguir alguma concessão concreta que mantenha, o seu grande objetivo é que a Ucrânia não entre na OTAN, né? Isso. Talvez ele até obtenha isso. Já seria uma grande garantia, ou alguma outra forma de garantia que a OTAN, talvez entrando na União Europeia, mas não na OTAN, ou alguma forma de garantia que não houvessem tropas nas fronteiras. Pode ser isso o que o Putin está atrás. Isso talvez o aplacasse agora nesse momento em relação a isso.
Nas últimas semanas, Putin tem dito que quer garantias de que a OTAN não vai se expandir ali para a Ucrânia e nem ajudar com mais armas os exércitos ali, né, as forças ucranianas, e também alertou que o Ocidente vai enfrentar consequências se cruzar linhas vermelhas ali na Ucrânia. Agora, claro que a gente fica muito nas entrelinhas, até porque a conversa entre Putin e Biden foi privada, né? Por que o Ocidente, os Estados Unidos, ficam provocando? Porque a OTAN é do Atlântico Norte, a gente está falando da fronteira com a Rússia, né? Do ponto de vista estratégico, por que interessa aos Estados Unidos lembrar a Rússia que eventualmente pode estar ali, bem pertinho da sua fronteira? Olha, eu vivi na Rússia há muito tempo, né? Inclusive nesses últimos anos. A visão que tem lá de dentro, isso não é só do Putin e dos que são contra o Ocidente, não. Mesmo alguns que são pró-Ocidente, eles não entendem muito, isso desde os anos 90, a questão da expansão da OTAN, né? Porque a OTAN era uma aliança militar da Guerra Fria contra a União Soviética. E eles imaginaram que depois de acabar da Guerra Fria e acabar da União Soviética, né, e a Rússia, principalmente nos anos 90, com Yeltsin, que estava muito querendo integrá-la ao Ocidente, né, eles não entenderam a expansão da OTAN. A OTAN, em vez de diminuir, né, ou simplesmente acabar, já que tinha acabado a Guerra Fria, ela começou a se expandir em direção à OTAN. Então isso mesmo quando estava lá nos anos 90, principalmente, isso não era entendido muito pelos russos. Então, esse é um problema que talvez tenha que ser resolvido, talvez haja mal entendidos dos dois lados, e se puder achar um meio termo de oferecer garantias de segurança à Rússia, de que ela não vai ter tropas bem na sua fronteira ou alguma coisa assim, isso eu acho que ajudaria a questão crucial é a questão da expansão da OTAN em direção à Rússia. Isso para os russos, e não apenas para o Putin, para alguns outros russos também, isso não cai bem, né? E é uma situação que tem que ser resolvida, né? Inclusive em relação aos vizinhos ali também, né, professor? Porque os Estados Unidos, depois dessa reunião entre Biden e Putin, eles também avisaram que não só dariam ajuda militar adicional à Ucrânia, no caso, né, de uma eventual invasão russa, como responderiam os pedidos de Polônia, Báltico, de outros vizinhos por mais recursos. Quer dizer, mexe com todo esse xadrez, que é tudo que o Putin não quer, né? Exatamente. Agora, eu sou um pouquinho mais otimista em relação a essas negociações, hein? Porque a gente está meio de fora, né? Mas pelo que eu pude entender, vendo os dois lados, né, e o que eles passaram, eu acho que o Biden não foi só com ameaças, até por causa do público interno dos Estados Unidos, né, e com a oposição republicana, ele tem que se mostrar meio como forte, né, em relação ao Putin. Mas eu acho que ele foi com algumas ofertas em relação ao Putin, né? E dependendo do que foi isso, que nós não sabemos exatamente, talvez haja ali uma ponte para conseguir alguma diminuição de tensões. Eu sou otimista por causa daquela minha visão. Eu não acho que o Putin realmente quer invadir a Ucrânia, que seria uma coisa muito custosa, muito sangrenta, que poderia até backfire, né, como falam, né, dar contra ele. Então eu acho que se conseguir alguma forma de compromisso entre as duas posições, e eu sou mais otimista em relação a isso que a maioria das pessoas, talvez haja uma possível diminuição dessa escalada de tensões. Agora, professor, a gente conhece muito bem, e não é de hoje, a sede por poder do Vladimir Putin. O senhor mesmo conversou conosco há quase 2 anos aqui no Ao Ponto sobre mudanças nas regras eleitorais tocadas por ele. Agora é oficial. Vladimir Putin tem um caminho livre para só deixar o gabinete aos 83 anos. Seriam 36 andando pelo Kremlin como homem forte. Como é que o senhor vê esses movimentos militares, a possibilidade inclusive de invasão da Ucrânia, como parte de um esforço de política interna do Putin de aumentar cada vez mais a sua popularidade? Muitos governantes usam uma guerra exatamente para desviar atenções de problemas internos. Isso é muito utilizado. Mas quando se olha, geralmente a guerra, num primeiro momento, realmente catalisa as pessoas internamente. Mas depois, ao longo prazo, geralmente os resultados não são tão bons, a não ser que a guerra seja extremamente bem sucedida. Mas há muitos casos em que elas não são bem sucedidas, e esse tipo de ação dá resultados completamente opostos, né? Que o digam os argentinos na Malvinas, né? Os americanos no Vietnã. Então, se o Putin utilizar esse tipo de recurso,
pode ser que num primeiro momento, quando houve em 2014 o problema na Crimeia, a popularidade dele foi aos seus níveis mais altos. Então isso num primeiro momento aumenta a popularidade. Mas depois esse tipo de guerra traz problemas. E aí vem a sua popularidade pode cair lá na frente, pode trazer problemas sérios para a sua continuação no poder. Né? Aumentou muito a popularidade de Putin no início, mas depois, com todas aquelas retaliações, né, todas aquelas sanções, a economia russa sofreu muito, está sofrendo até hoje. Então, será que valeu a pena? E a mesma coisa se ele tentar invadir a Ucrânia, que vai ser uma coisa muito complexa e pode atrapalhar o seu projeto no longo prazo, mesmo que a curto prazo possa conseguir talvez um pouco de popularidade. Eu acho que o Putin não vai cair nessa, ele é um enxadrista, né? Eu acho que ele está mais fazendo pressão para conseguir concessões do que realmente tentar uma invasão. A Ucrânia teria minimamente condição de impor alguma resistência aos russos? Poderia fazer isso em caso de invasão? Se a Rússia estivesse realmente decidida a vencer, eu acho que ela acabaria vencendo com o tempo, mas seria com um custo tão alto, tão sangrento, que eu acho que a Rússia não vai se arriscar a isso, né? Porque uma das razões é que o exército ucraniano ele não é nada desprezível. A Ucrânia não é um pequeno país, né? É o segundo maior país da Europa, depois da Rússia, é maior do que os outros países europeus, né? E o seu exército, que é o terceiro da Europa, né? Depois da Rússia e França, está aumentando nos últimos tempos, né? Até por causa dessas tensões. E principalmente, nós estamos falando de exército regular, mas o que a história do século XIX, XX e XXI tem mostrado é que as guerras assimétricas agora estão se tornando cada vez mais importantes. Então a resistência que a Rússia teria ali seria não apenas das tropas regulares, mas resistência estilo guerra de guerrilha, o que é muito mais difícil de você conseguir liquidar completamente. Então, mesmo o exército regular pode fazer uma resistência por algum tempo, uma resistência que vai criar um custo alto e que pode, de repente, acabar num compromisso. Mas fora isso, existe a questão da guerra assimétrica mesmo. Aí depende mais da população, do ânimo da população, né, do que somente das forças armadas regulares. Bom, resumindo, se os Estados Unidos e o presidente Joe Biden miravam muito na China e continuam mirando e tem a China como um adversário muito importante, o mais importante hoje na geopolítica mundial, de fato, o próprio Putin e a Rússia não vão deixar de fazer com que os Estados Unidos tenham que olhar com atenção para essa parte do mundo, né? Assim, esses são 3 grandes países, literalmente grandes, né? Até pelo tamanho, mas também por sua posição geopolítica no mundo, o seu papel histórico. Por tudo isso, esses países vão estar sempre no centro dessas atenções, né? Vai ser difícil você não levá-los em consideração. Então, para os Estados Unidos, né, como um dos membros desse triângulo, por enquanto o mais importante, né, mas talvez sendo ultrapassado pela China daqui a pouco, ele vai ter que sempre levar em consideração todos esses outros ângulos do triângulo aí. Professor Ângelo Segrilo, obrigada por mais essa participação no Ao Ponto. Até a próxima. Muito obrigado, professor. Um abraço. Sou eu que agradeço. Um grande abraço. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do Alex Braga e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.